Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida e o seu coração. Essa é a manhã que Deus preparou para nós. Você sabe o que significa o batismo nas águas? Você sabe o que significa nascer da água e do Espírito? Por que Jesus foi batizado e por que nós cristãos precisamos ser batizados? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã toda especial. Agradecemos o carinho dos irmãos. Nós vamos falar sobre o batismo nas águas, a importância dessa prática espiritual, né? desse mandamento de Deus na vida do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Um abração, Rodrigo, Strucho, bom dia para você, querido. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Então nós vamos falar sobre isso, o nascer da água e do Espírito e o batismo nas águas. Quando Jesus ministrou sobre o novo nascimento, lá em João capítulo 3, para Nicodemos, ele usou a expressão que nós precisávamos nascer da água e do Espírito, lá em João 3:5, para definir essa experiência chamada batismo. O que ele estava querendo dizer quando ele menciona isso no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1? Nós já aprendemos aqui, através de outras lives, que o novo nascimento se dá quando o espírito do homem é vivificado pelo próprio Espírito de Deus, que comunica a vida de Cristo em nós. Então é fácil entender o que significa nascer do Espírito. Nascer do Espírito é a regeneração, é o novo nascimento, é a conversão. Mas por que nascer da água? Talvez é a pergunta que surja no seu coração. Provavelmente Jesus estava se referindo, é claro, ao batismo nas águas, ordenança que ele mesmo confirmou várias vezes através das Escrituras e em seu ministério, em seu exemplo, e que também deve ser obedecida por todos os cristãos ao longo de todas as eras e de todos os séculos. Então, qual é a importância do batismo e qual é a relação entre o batismo e a salvação? Certamente, queridos, o batismo por si mesmo não salva ninguém. Presta atenção, o batismo não salva ninguém. Caso contrário, Jesus não poderia prometer o paraíso ao malfeitor que se converteu lá na cruz ao seu lado, visto que ele não teve oportunidade, por exemplo, de se batizar. Ele ficou pendurado lá na cruz e logo em seguida faleceu. Isso está lá relatado no Evangelho de Lucas 23, de 39 a 43. Entretanto, esta exceção não coloca, o batismo na condição de um mero ritual, de um mero cerimonial. Não. Ele tem poder, assim como a Santa Ceia, é uma ordenança, é um mandamento do Senhor, é uma ordenança que Cristo deixou aos seus seguidores, aos seus discípulos. Quando deixou, ao deixar ali a grande comissão de Mateus 28, de 19 a 21, ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho dito. Quando Jesus deixou essa grande comissão para seus seguidores após a ressurreição, Jesus falou enfaticamente: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Você pode ver que no final não está crer e ser batizado, mas sim quem não crer, quem, porém, não crer será condenado. Então, a única, vamos dizer assim, a falta de crer é que nos leva à condenação. A falta do batismo não, mas também existe aqui uma ordenança: aquele que crer e for batizado será salvo. Então nós vemos como uma ordenança também da parte do Senhor, lá em Marcos 16:16, é esse trecho que eu acabei de ler para vocês. Pedro também, após a sua famosa pregação, no dia de Pentecostes, relatado lá em Atos 2:38, ele diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, logo depois da pregação do dia de Pentecostes, aqui do apóstolo Pedro, aquela multidão sedenta
de salvação, de vida eterna, ouviu essas palavras do apóstolo Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Atos capítulo 2, 38. Então, parece claro aqui que a importância do batismo, ela é, sem dúvida nenhuma, muito importante no processo de conversão. É uma importância muito grande que nós vemos aqui destacado na palavra de Deus. Se ele não tivesse esse valor, né, quando é claro que ele não tem esse valor, né, o batismo não tem esse valor se não for precedido pelo arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Não adianta nada eu me batizar se eu não tenho fé em Cristo e nem me arrependi dos meus pecados. É só um banho na água, né? Mas funciona assim como uma confirmação desses dois fatos: arrependimento e fé e confiança na obra de Jesus na cruz do Calvário. Em outras palavras, ser batizado sem se arrepender e crer não salva ninguém, mas o arrependimento e a fé são confirmados e completados através do batismo nas águas. Vou repetir: o arrependimento e a fé bíblica, que é essa confiança no sacrifício de Jesus, na obra de Jesus na cruz do Calvário, são confirmados e completados através do batismo. Então, segundo destaque que nós queremos dar, além da importância do batismo e a relação do batismo com a salvação, segundo destaque que nós queremos dar é que nós somos comissionados a batizar. Eu e você somos comissionados a batizar. Quando Jesus designou, né, a nossa missão após a sua ressurreição, relatado ali em Mateus 28, como eu já falei, de 19 a 21, Jesus ordenou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Note que o discipulado está íntima e profundamente ligado à prática do batismo. O batismo tem tudo a ver com o discipulado cristão. Os apóstolos ensinaram e praticaram essas ordenanças de Jesus de Nazaré, de maneira que desde o começo da igreja, levar novos crentes o quanto antes a confirmar essa fé através do batismo era o objetivo de todo cristão na igreja primitiva. Então, se você é cristão, qual é seu objetivo com relação a alguém que você ganhou para Jesus? Levar essa pessoa, incentivá-lo, motivá-lo, orientá-lo, prepará-lo para que ele também seja batizado. Louvado e seja o nome do Senhor. Qual é a forma e o simbolismo do batismo? Há uma riqueza muito grande, amados, no significado do batismo bíblico. Ele é feito mergulhando-se a pessoa na água, num rio, né, numa piscina. Embora alguns grupos cristãos, num batistério, né, no fundo de algumas igrejas, tem ali um tanque batismal, embora alguns grupos cristãos o ministrem, né, por aspersão, apenas derramando água sobre a cabeça, os relatos bíblicos apontam para outra prática. Em primeiro lugar, amados, a própria palavra batismo é derivado do termo grego baptimos, que significa literalmente imersão ou mergulho. Em segundo lugar, vários textos bíblicos relatam que a cerimônia, né, mostra que as pessoas entravam na água, entravam nos rios, entravam em tanques batismais ou em uma espécie de piscina, o que seria desnecessário se, no caso, o batismo fosse por aspersão, tá? Isso você encontra em João 3:23, em Atos 8, de 37 a 39, e Mateus 3:16, isso que eu estou falando para vocês. O terceiro aspecto que confirma também a missão, né, ou que confirma que a imersão como forma bíblica de batismo é o seu simbolismo, ou seja, quando a pessoa é submersa, a pessoa está declarando que crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, que ele morreu em seu lugar, que se identifica com a sua morte,
conforme Romanos nos ensina, capítulo 6, de 3 a 5, e ao crer, ao ser imersa, ela está, ou seja, quando ela levanta das águas, na imersão, ela está declarando e se identificando com a ressurreição de Jesus. Ou seja, quando eu desço as águas, eu estou me identificando com a morte e com a cruz de Cristo. Com a morte da vida para a vida do pecado, com a morte das práticas antigas, quando eu desço as águas. Quando eu subo das águas, a imersão, eu estou declarando que eu me levanto das águas, eu saio dela para a nova vida que Jesus prometeu para nós. Quais são as implicações do batismo? É muito importante nós entendemos quais são as implicações do batismo. A ordenança do batismo é riquíssima, os seus significados e implicações são preciosíssimos. Esse simples ato de obediência por parte de cada discípulo de Jesus, por parte de cada um daqueles que foram regenerados, tem muita profundidade de acordo com as Sagradas Escrituras. A primeira delas é uma identificação, como eu já falei, com a obra da cruz. Primeira implicação é uma identificação minha, sua, nossa, como discípulo de Jesus, uma identificação com a obra da cruz. O batismo é uma declaração pública de fé. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Lá em Mateus 10, 32, nós vemos esse relato. Ou seja, quando descemos as águas, o novo crente, você e eu, está confessando que crê na obra redentora de Jesus Cristo, em sua encarnação, na sua morte e na sua ressurreição. Nós estamos dizendo também que nos identificamos com ele na sua morte e na sua ressurreição, conforme nos ensina Romanos 6, de 3 a 5, tá bom? Segunda implicação do batismo é a decisão de morrer para o pecado. Decisão de morrer para o pecado é a segunda implicação do batismo nas águas. A conversão, irmãos, é uma decisão de morrer para o pecado e viver uma nova vida para Deus, a vida de Cristo em nós. O ato do batismo traz esta conotação do sepultamento do velho homem e do novo nascimento para a vida no Espírito Santo. Paulo diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus Pai, assim também andemos em novidade de vida. Romanos 6, capítulo 4. E ainda lá em Romanos 6, 11, Paulo diz: considerai-vos, pois, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6, 11 é essa menção que eu fiz agora. Por isso mesmo, só faz sentido, meu irmão, você se batizar, eu me batizar, nós nos batizarmos, se tomarmos uma firme decisão de romper com as velhas práticas, com a velha maneira de viver, com a vida pecaminosa que nós vivíamos antes desse encontro extraordinário, transformador, regenerador com Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá bom? Terceira implicação do batismo é a confissão na na Trindade. Confissão de fé na Trindade é a terceira implicação do batismo nas águas. Jesus ordenou que fizéssemos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos a Trindade aqui sendo confessada no momento do batismo, é o que nós vemos em Mateus 28, 19. Ou seja, aqueles que aceitam o memorial batismal, a ordenança do batismo, estão confessando a sua fé na Trindade bendita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, essa Trindade Santa é a existência de um só Deus, mas se manifestando na unidade de três pessoas distintas. Não por coincidência, quando Jesus foi batizado no Jordão, ocorreu uma dessas manifestações mais claras da Trindade registrada na Bíblia Sagrada. O único e verdadeiro Deus se manifestou
ao mesmo tempo ali, nas três pessoas distintas. Enquanto o Filho saía das águas do Jordão, do Rio do Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e o Pai se revelou através de uma voz vinda dos céus, descritas lá em Mateus 3, 16, 17, eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta implicação do batismo é o senhorio exclusivo de Cristo. Quando você se batiza, você está dizendo que Jesus é o teu único, suficiente, exclusivo Senhor. O senhorio exclusivo de Cristo é a quarta implicação do batismo nas águas. Outra séria implicação do batismo é essa aceitação, então, do senhorio exclusivo de Cristo. Os apóstolos costumavam batizar os novos convertidos invocando o nome do Senhor Jesus. É o que nós vemos em Atos 8,16 e Atos 19, versículo 5. Muitos no decorrer da história cristã têm pagado com o próprio sangue, tornando-se mártires em nome de Cristo por assumirem Jesus Cristo como Senhor absoluto das suas vidas, renegando todos os outros deuses e ídolos. Nós vemos isso muito nos relatos de Atos, na igreja primitiva, nos atos do Espírito Santo, através dos primeiros cristãos na igreja, nos primórdios da igreja cristã, tá bom? A quinta implicação do batismo é o revestimento espiritual. Revestimento espiritual, ou seja, há um poder no batismo. Paulo afirma, todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Gálatas 3, 27 diz isso. Ou seja, há um revestimento, uma espécie de confirmação da identidade do Filho de Deus. Há um testemunho dos céus sobre alguém que se batiza, tendo crido de todo o coração, assim como aconteceu com o homem Jesus, o Filho do homem, Jesus de Nazaré, quando foi batizado, quando o Pai lhe falou, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, relatado em Mateus 3,17. Então, há um paralelo muito interessante que é traçado pelo apóstolo Paulo entre a circuncisão de um israelita e o batismo de um cristão, esse paralelo, né? Eis as suas palavras, ele diz o seguinte, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, de 11 a 12. Então, assim como um israelita de sangue ou um estrangeiro convertido ao judaísmo tinha essa identidade interior confirmada visivelmente pela circuncisão, que era quando se cortava o prepúcio do homem, né, masculino aqui, e da mulher era o ímen, o anel do ímen. O cristão nascido de novo tem a sua identidade espiritual chancelada através do batismo. Então o batismo é um selo da aprovação de Deus, da nossa vida como filhos de Deus, mas também é uma expressão pública nossa de que amamos a Deus e que somos filhos de Deus. E a sexta implicação do batismo é a inserção na igreja, no corpo de Cristo. Ao sermos batizados nas águas, o novo crente é também batizado no corpo de Cristo, ou seja, é inserido como membro da igreja do Senhor Jesus. É o que nós vemos em 1 Coríntios 12, 13. No dia de Pentecostes, ali após a pregação do apóstolo Pedro, uma multidão se converteu nesse episódio lindo, relatado em Atos capítulo 2, 41. E a Bíblia Sagrada diz, assim, os que receberam a sua palavra, a palavra de salvação, através de Pedro, foram batizados e se acrescentaram naquele dia quase 3.000 almas se converteram através da pregação do apóstolo Pedro. Note que os que eram contados na igreja primitiva eram os que davam o passo de obediência do batismo. Portanto, quando descemos nas águas, a pessoa não está apenas confirmando o seu compromisso com o Senhor, mas também assumindo o seu compromisso com a igreja local, com o corpo de Cristo, com a igreja invisível de Deus na terra, ok? Então, nós falaremos mais um pouquinho sobre isso, sobre o batismo nas águas,
a partir do dia de amanhã. Amanhã nós vamos falar quais são os requisitos para sermos batizados e a diferença entre batismo e batismos. Quais são os batismos mencionados na Bíblia? O que é o batismo de arrependimento e o batismo de fogo. Então continue conosco através dessas lives, através desses ensinamentos preciosos à luz da palavra de Deus. Hoje falamos vários textos bíblicos aqui, ensinamos a importância do batismo nas águas, do nascer da água e do nascer do Espírito, ou seja, da regeneração e do batismo nas águas, esse memorial, esse ritual tão importante que também é uma realidade espiritual nas nossas vidas. Quais são as 6 implicações do batismo? Identificação com a obra na cruz, decisão de morrer para o pecado, confissão da fé na Trindade bendita, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, senhorio exclusivo de Jesus, revestimento espiritual e a 6ª implicação do batismo nas águas, a inserção na igreja local, tá bom? Então você que não é batizado, nos procure o nosso ministério, o nosso trabalho. Nós queremos estar batizando mais pessoas. Em 4 meses nós já batizamos 4 pessoas, temos mais umas 5 pessoas aí para batizar. Se você quer ser batizado, assumir um compromisso com a igreja local, realmente levar a Deus a sério, obedeça essa ordenança bíblica, louvado seja o nome do Senhor. Esperamos de alguma maneira ter contribuído para o seu conhecimento bíblico, para o seu crescimento na fé, nas coisas do Senhor. Que Deus te abençoe. Não esqueça de entrar no nosso site, pastorgiovanni.com. pastorgiovanni.com é o site do nosso ministério. Lá nós temos cursos online, artigos, vídeos, áudios, todas as nossas plataformas de mídias digitais para abençoar a sua vida e o seu coração. E lá também, se o Espírito Santo te mover, te tocar, para que você semeie, oferte, dizime na vida e no ministério do pastor Giovanni, na nossa casa, na nossa família, de pregação do evangelho, discipulado, trabalho em células, através do trabalho nas casas e nos cultos aos domingos, às 10 horas da manhã, lá na Igreja Casa na Rocha. Entre em contato conosco através do site pastorgiovanni.com. Amém? Vamos orar então? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coraçãozinho. Se você tiver qualquer pergunta, descreva aqui na descrição do Facebook, do YouTube, nós estaremos respondendo. E se você também tiver qualquer pedido de oração, descreva aí que nós estaremos orando por você. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos nessa manhã consagrada diante do Senhor, onde nós falamos sobre a importância de nascermos do Espírito, mas também nascermos da água, do batismo nas águas, a importância do batismo nas águas para os discípulos de Jesus, para os verdadeiros cristãos. Abençoa o teu povo em cada necessidade, fortalece a saúde, a força, o vigor, abençoa os teus filhos em todas as suas necessidades. Manifesta o teu poder, a tua glória, a tua unção, a tua majestade sobre a vida de cada um dos teus filhos, que o Senhor seja a resposta, que milagres aconteçam, maravilhas aconteçam, a manifestação da tua graça, da tua glória, do teu poder, da tua unção sobre cada um. Cura os enfermos, sara os feridos, restaura os teus filhos, manifesta o teu poder, a tua glória, a tua unção, em nome de Jesus, a tua majestade. Nós te pedimos isso de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, é o que nós te pedimos de todo o coração, Senhor. Abençoa os teus filhos, ó Deus, manifesta a tua glória, a tua graça, o teu favor, a tua bênção, a tua prosperidade, a saúde, a força, o vigor, o poder sobrenatural de Jesus de Nazaré. Ó Deus, nós oramos em favor daqueles que estão na UTI, daqueles que estão nas enfermarias ali assolados pelo Covid, ó Deus, as pessoas que de alguma maneira foram tocadas por essa enfermidade terrível. Manifesta a tua glória, a tua unção e o teu poder, restaura todos eles, livra-os da morte, Pai, da peste perniciosa, do mal, da praga, da chaga, em nome de Jesus, e manifesta a tua glória, a tua unção e o teu poder sobre os teus filhos. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Não esqueça de deixar então a sua semente lá no nosso site, pastorgiovanni.com. Lá nós temos a chave Pix também, para que você possa fazer as transferências. Você pode também emitir boleto,
pode fazer um depósito bancário, pode enviar via também cartão de crédito. Semeie, quem semeia com alegria colherá com muito júbilo da parte do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você. Entre lá, pastorgiovanni.com, o nosso site que visa edificar e abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Um abração, beijão. Helenice Bedin, Jurema Vasconcelos, o Ronilson Beraldo, Rodrigo Struchel. Deus vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.